Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Teologia Anderson Machado. Quero apresentar para vocês essa magnífica obra da editora CPAD, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. O editor-geral é o Stanley Orton. Essa obra possui 808 páginas. Olha só, essa é a parte de trás dela. Dê uma olhada aqui na lateral e observe como é bonita essa obra. Ela é de capa dura e agora vamos aqui abrir e estar fazendo uma análise mostrando algumas coisas para vocês. Quando chegamos aqui no índice, nós temos a lista de colaboradores. Depois, prefácio. Em seguida, o índice nos apresenta o tema de cada um dos capítulos. Embaixo aqui do tema do capítulo tem o autor de cada capítulo. O Stanley Orton, o editor-geral dessa obra, ele é o autor do último capítulo, mas os demais 17 capítulos, cada um deles tem os seus respectivos autores, escolhidos pelo editor-geral Stanley Orton. São autores que possuem um grande conhecimento da palavra de Deus e da área teológica. Eu já li esta obra completa, do início ao fim, e posso afirmar que todos os autores souberam descrever cada um dos temas de uma maneira muito agradável, facilitando o nosso entendimento e aprofundando o nosso conhecimento. Aqui nós temos falando um pouco sobre a lista de colaboradores, sobre cada um deles. Depois vem um prefácio feito pelo próprio editor-geral, o Stanley Orton. Nós observamos algo que é muito bom. Este livro, ele possui uma letra de um tamanho bem grande, agradável à vista, facilitando os nossos estudos. Observamos aqui que o capítulo número 1 é um panorama histórico. Ele vai falar sobre a continuidade dos dons espirituais, lembrando que esse livro ele tem uma tendência pentecostal. Então vai falar sobre a continuidade dos dons espirituais, o desenvolvimento da teologia das Assembleias de Deus, vai falar sobre a preservação da doutrina pentecostal assembleana durante todos os tempos. Depois nós vamos ver aqui no capítulo de número 2, vai descrever os principais fundamentos teológicos, ou seja, os principais fundamentos da teologia. O capítulo de número 3 tem como tema a palavra inspirada de Deus. Esse capítulo trata do que chamamos teologicamente da área da bibliologia. Aqui vai falar, entre muitos assuntos, sobre a autoridade das Escrituras. Ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo e a palavra de Deus. Vai falar sobre a palavra escrita e o verbo vivo, que é o próprio Jesus, a qual em Apocalipse diz que Jesus ele é a palavra do Senhor. Depois nós vamos aqui para o capítulo de número 4, aonde tem como tema o Deus único e verdadeiro. Vai falar aqui da unicidade de Deus nesse capítulo, fala sobre a existência de Deus, fala sobre os diversos nomes de Deus encontrados em toda a Bíblia Sagrada. E também eu acho muito importante que aqui fala sobre os atributos de Deus. Precisamos conhecer a Deus, seus atributos naturais, seus atributos morais, seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Esse capítulo é um capítulo fundamental. E antes de estar aqui mostrando o capítulo de número 5, eu quero mostrar algo interessante para vocês. Olha só, no final, não somente desse capítulo, mas de todos os capítulos, nós encontramos aqui, perguntas para estudo. Existe aqui, 10 perguntas sobre o capítulo. Isso é muito bom para quando você chegar lá no final de cada capítulo, você pode estar ali lendo as perguntas, respondendo,
verificando o quanto você conseguiu adquirir de conhecimento, né, daquele capítulo e relembrando muitas das coisas que você estudou durante a sua leitura. E também pode ser utilizado esse questionário para você dar uma aula na sua igreja, para você ensinar para as pessoas na sua casa também, se você faz o estudo teológico junto com a sua família. Chegamos aqui no capítulo de número 5, o tema é a Santíssima Trindade. Aqui vai falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito, e trazendo aqui a doutrina da Santíssima Trindade, explicando biblicamente sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O capítulo 6 tem como tema os seres criados. Aqui vai falar sobre os anjos. Aqui, esse capítulo é o que chamamos teologicamente da doutrina da angelologia. Aqui tem, além dos estudos dos anjos de Deus, também vai falar dos anjos caídos. Aqui vai falar sobre o lugar, olha só aqui na página 215, sobre o lugar de Satanás e dos demônios na teologia cristã. Depois nós vamos para o capítulo de número 7, cujo tema é a criação do universo e da humanidade. Aqui vai defender biblicamente a criação, a doutrina da criação contra o evolucionismo e muitas outras heresias que existem no nosso meio hoje em dia. Depois nós vamos partir aqui para o capítulo de número 8, fala sobre a origem, natureza e consequências do pecado. Nós chamamos teologicamente isso aqui de amartiologia. Aqui vai falar sobre o pecado, como ele surgiu, os seus efeitos, a força do pecado, as consequências do pecado. É um assunto muito importante para nós estarmos estudando, aprendendo, para podermos estar sempre firmes na luta contra o pecado, buscando a santificação diante de Deus dia após dia. No capítulo de número 9, tem como tema o Senhor Jesus Cristo. Teologicamente chamamos essa matéria de Cristologia. Aqui nós vamos aprender tudo sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo mais à frente, no capítulo 10, já fala sobre a obra salvífica de Cristo, ou seja, a parte da teologia que fala da doutrina da salvação. Aqui nós chamamos de soteriologia na teologia esta matéria. Aqui vai falar sobre a regeneração, a justificação, fala sobre a eleição. Aqui você vai aprender a salvação através da pessoa de Jesus Cristo, como ela acontece nas nossas vidas, biblicamente. E este livro é um livro maravilhoso. Ele é rico em nos apresentar versículos bíblicos para que possa comprovar todos os ensinos aqui contidos. Conforme nós vamos lendo, nós vamos observar que ele sempre dá, todos os autores dão referências bíblicas acerca de todo o comentário que eles colocaram nessa grande obra. O capítulo número 11 é o capítulo que fala sobre o Espírito Santo. Teologicamente chamamos de pneumatologia. Muitas pessoas dizem ser cheias do Espírito Santo, mas não conhecem nada sobre o Espírito Santo. Através desse capítulo aqui, você se aprofunda no conhecimento da terceira pessoa da Trindade. O capítulo de número 12 volta a falar do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é a santificação. Como que o Espírito Santo trabalha na santificação do homem. Depois nós vamos partir para o capítulo de número 13, que fala sobre o batismo no Espírito Santo. Aqui vai falar sobre a evidência do falar em línguas como sinal do batismo do Espírito Santo e todas as dúvidas que a maioria das pessoas tem sobre batismo no Espírito Santo são tiradas nesse capítulo. Lembrando que aqui falamos de uma perspectiva totalmente pentecostal. No capítulo de número 14, é um estudo maravilhoso sobre os dons espirituais. Aqui eu falo sobre todos os dons espirituais tratados na Bíblia Sagrada, principalmente através
na vida do apóstolo Paulo. Capítulo de número 15 é um estudo maravilhoso sobre a cura divina. Você acredita que Deus cura até o dia de hoje? Esse capítulo aqui é um capítulo onde aprenderemos tudo sobre a cura divina na Bíblia e como conquistá-la, como aplicá-la hoje na nossa vida. Capítulo 16 fala sobre a igreja no Novo Testamento, chamado teologicamente de eclesiologia, essa área de estudo teológico. Depois nós temos o penúltimo capítulo, que é o capítulo de número 17, que vai falar sobre a missão da igreja, e encerramos, como eu disse no princípio, com o Stanley Horton falando sobre as últimas coisas, que é chamado teologicamente de escatologia, que vai falar sobre a grande tribulação, o anticristo, a besta, o falso profeta, a segunda vinda de Jesus, o milênio, vai falar sobre o arrebatamento, a batalha de Armagedon, Gog Magog e a eternidade. Esse capítulo encerra-se na página 646. Depois nós temos aqui algumas notas falando acerca de cada um dos capítulos que ficaram para trás. E lá no final nós temos um glossário, onde vai ser encontrado as principais palavras contidas em toda essa obra, com o seu significado. Por exemplo, Abba, aqui, ó, palavra aramaica que significa pai ou ó pai. Aí o que significa abominação da desolação, adocionismo, abigênesis, alegoria, alta crítica, amilenismo e diversas outras palavras aplicadas durante todo este livro para você ter uma melhor compreensão. Tá lá atrás, encontrou uma palavra, uma expressão que você não conseguiu compreender, volta, vem aqui no final, olha só o que significa tipologia, e você vai conseguir compreender através desse glossário. Temos aqui, na página 805, a bibliografia, falando sobre todas as obras que os autores utilizaram para compor essa teologia sistemática pentecostal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar também aqui o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe grandiosamente. Adquira a Teologia Sistemática de Stanley Horton. Nós temos diversos outros reviews de livros aqui no canal. Eu vou deixar alguns deles aqui na tela final. Assiste até o último segundo e vai aparecer para vocês aqui algumas indicações de vídeo no canal para vocês aprenderem sobre outras obras magníficas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.